Prazer, meu nome é Walter. Basicamente, após alguns meses estudando programação, eu finalmente terminei meu projeto full stack, meu primeiro projeto full stack. Basicamente, eu levei um pouco mais de 3 meses para terminar esse projeto. Muito por conta que eu também estava me dedicando bastante na faculdade. Muitas das coisas também eu estava aprendendo nesse projeto. A minha ideia principal desse projeto foi realmente aprender. Então, eu vim desde fazer a conexão com o banco de dados, criei todas as queries e tudo mais. Aqui nos módulos dá para ver melhor. Então, por exemplo, esse aqui não tem. Tudo criei na mão. E basicamente eu estou usando Postgres para fazer isso aqui. Eu basicamente usei o Postgres para fazer toda essa persistência dos dados. Isso aqui é um exemplo de uma tabela que eu tenho de produtos. Eu esqueci de mencionar que isso aqui é um e-commerce. Claro que não é um e-commerce 100% funcional, mas ele tem muitas características dele. A gente vai ainda comentar um pouco. Basicamente, todo produto tem um nome, tem uma descrição, tem o preço, tem um desconto percentual, quantidade disponível, quando foi criado, blá blá blá. Também tem mais slug para fazer a URL. Então, muito desse projeto eu acabei aprendendo um pouco de banco de dados, SQL também um pouco, modelagem do banco, né? Eu tenho outras tabelas aqui também. De tecnologias eu usei mais o HTML, o CSS e o JavaScript. Para fazer todo o front-end foi isso aí, mais ou menos. O back-end eu usei o Node, e isso aqui deu muito trabalho. Todo esse processo aqui de login, de encriptar, mexer com JSON Web Token, porque no meu projeto tem um sistema de login, então isso acaba se tornando bem complicado. Eu tive que fazer isso tanto no localhost que e também no deploy com a Vercel. A Vercel ela tem todo um lance de porque eu usei acho que tá aqui no controller, esse bagulho de kerfal, semi-site, Lex, alguma coisa assim. Basicamente, eu tive que mudar isso umas 2, 3 vezes, porque cada vez quebrava de uma forma diferente. Deu um trabalho. De todas as coisas, eu acho que isso aqui foi o que mais me deu dor de cabeça. E também isso aqui não tá 100% funcional ainda. Eu tenho muita coisa para melhorar nesse sistema de login. Eu não lembro se tem mais alguma coisa que deu muito trabalho. Basicamente, essa pasta aqui tem todas as imagens que eu usei. E indo mais pro meu site, realmente, né, o que resultou tudo isso foi basicamente eu tentei puxar o máximo de coisa de e-commerce que não gerasse uma complicação tão grande pro site. Então, por exemplo, eu tenho uma homepage, né, bem simplesinho, tipo, não foi algo que eu mirei para ser 100% fiel, sabe? Não tem nada de compra realmente com dinheiro. E quando você clica, basicamente carrega a página e tal. Isso aqui não acabou sendo um bom exemplo, porque eu fiz isso daqui do negócio do mousezinho, só que isso aqui quebrou hard, porque eu fiz errado. Mas funciona com imagem grande, tá? Funciona com imagem grande, mas não funciona com imagem pequena, infelizmente. E eu tenho as outras páginas também, como por exemplo, essa aqui foi a página que eu mais fiquei orgulhoso, que tipo, uma das coisas que mais me motivou a fazer esse serviço, esse trabalho aqui, foi realmente a curiosidade. Eu estava muito curioso para saber como que isso aqui funcionava, cara. Como que fazia uma página que ela respondesse a qualquer alteração, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, maior preço, atualiza e tal. Tipo, eu não sabia como fazer isso. Acabei que eu era um pouco mais simples, talvez. Agora que eu sei, é mais simples, né, claro. Mas quando eu estava descobrindo como cada coisa funcionava e tal, tem paginação e tal. Também tem o filtro aqui de preço. Por exemplo, se eu quero só coisa de 1.500, só tem a placa de vídeo aqui. E também tá fora de estoque. Eu lembrei que enquanto eu tava testando, né, as compras, acabou que eu fui reduzindo o estoque e acabou acabando. Eu quase esqueci de falar, mas também eu tenho uma barra de pesquisa. Eu não sei se ela funciona. Calma aí. Aqui. Funcionou.
Só que ela não funciona tão bem. Meu Deus, quebrou. Voltando aqui, não sei por que exatamente quebrou quando eu. Eu acho que eu sei porque não tá funcionando. Eu vou corrigir alguma hora, eu acho. Eu espero. Mas eu juro que ela funcionava, tá? Ela funcionava. Mas ela quebrou por causa de um motivo que eu já vou entrar em mais detalhes. Basicamente, eu também tenho um carrinho de compra. Mano, essa parte foi muito legal. Principalmente porque isso aqui atualiza ao mesmo tempo e tal, essas coisas e tal. Mano, muito legal. Também tem uma parte de finalizar a compra, realmente. Como eu disse, não tem nada de compra com dinheiro, realmente. Se você apertar aqui, ela só reduz do estoque, né? E daí você pode conferir aqui na página Minha Compras e ela mostra basicamente, foi esse dia, foi esse item, foi uma unidade. E basicamente, muito desse projeto é um projeto muito sólido, sabe? Tipo, acabou que quanto mais me aproximava do final dele, mais repetitivo estava sendo cada coisa, porque acabou que eu não estava mais aprendendo muita coisa, sabe? Acabou que, se você reparar, basicamente o carrinho e tal, agora tá vazio, né? Mas o, muitas das telas elas se repetem muito, né? O carrinho e o produtos acaba sendo muito, minhas compras, né? Acaba sendo muito parecido. Então meio que foi mais ou menos essas últimas coisas que eu fiz, né? Então acabou que chegando pro final, eu dei uma desanimada, sabe? Eu não queria mais. Eu tava sentindo que o projeto tava bem repetitivo, eu já tinha aprendido o que tinha para aprender. Então, basicamente, eu terminei meio forçado esse projeto, sabe? Eu não tinha mais tanta motivação e tal para fazer ele e tal. Eu também esqueci de mostrar um pouco da tela de login. Você pode cadastrar e tal, ou entrar com a conta já existente. Voltando aqui pro código, eu vou tentar me explicar do porquê muita coisa acabou quebrando. E um desses motivos é a Vercel. Cara, não me pergunte por que eu fiz isso aqui. Eu achei que isso aqui ia me poupar muita dor de cabeça. Basicamente, o que isso aqui faz é basicamente reescrever o caminho das pastas para ficar mais compacto e melhorar. ah, Porque basicamente, como eu fiz tudo com os HTML dentro de pastas. E a minha cabeça genial pensou assim: se no localhost funciona, por que não vai funcionar quando eu fazer deploy em algum lugar, por exemplo? No caso foi a Vercel. Por que não vai funcionar? Tipo, mas eu já tinha uma. Agora é a parte que eu fui meio burro, bem, bem burrinho, que eu achei que talvez a Vercel fosse diferente e ela não precisasse necessariamente que o HTML, né, o index também, estivessem fora, sabe, como que fala? No root da pasta. Então eu pensei que se eu deixasse dentro, não ia ter problema. Só que tinha. E daí eu, como fui preguiçoso, eu pensei, só vou reescrever os caminhos e a versão vai entender. Salvo engano, eu estava, cara. Basicamente, eu quebrou muito caminho. Sabe essas importação de negócio e tal, que você chama tal? Cara, quebrou tudo. E quebrou em todos os lugares. E eu já tava com um saco desse projeto, com todo respeito a ele, né? E todo o tempo que eu coloquei ele. Mas, cara, eu. Tipo, eu tava desanimando muito do projeto, sabe? Então, eu basicamente consertei o que tinha que consertar, mas algumas coisas ainda estão quebradas. Eu não tenho certeza onde que tem aquela pasta que. Aqui. Provavelmente alguma coisa que deve estar quebrada. De por que que. Aqui, ó. Não, eu não sei. Aqui, na verdade. Não, não sei. Eu não sei exatamente onde tá quebrado. Depois eu tenho que ver. Mas é basicamente por isso que quebrou muita coisa. Porque eu fui insistente em fazer os caminhos bonitinho e tal. Quebrou. Aqui tá basicamente o meu repositório, né? Ele é open source. Se alguém quiser ver o código feio que tem, mas
Eu tentei deixar ele mais bonitinho, sabe, um readme e tal, especificando todas as coisas e tal. Eu usei basicamente a Vercel para fazer o deploy do front-end e a Rail para fazer o deploy tanto do back-end quanto do banco de dados. Mas, cara, eu achei que isso aqui ia ser muito fácil, sabe? Porque viviam falando, fazer deploy na versão é fácil, né? Rail é fácil. Nossa senhora, que dor de cabeça foi fazer isso, cara. Eu tive que fazer um. Voltando aqui no Postgres, né? Eu tive que fazer dois deploy, eu tive que fazer basicamente um backup do meu banco de dados daqui. Eu tinha basicamente um banco de dados que era basicamente localhost e tal. E quando eu subi para versão não, para Railway, eu tinha que fazer um backup de tudo que eu tinha feito no meu localhost, porque não tinha como acessar a, o banco de dados. A Railway não tinha como acessar o banco de dados se tá no meu localhost, tá ligado? Eu desenvolvi tudo no localhost. Então, o banco de dados tá no localhost, o back-end não tinha como acessar ele. Eu tive que fazer backup do banco de dados e basicamente fazer uma query que fazia uma cópia do banco de dados baseado no backup. Então eu acabei com dois bancos de dados, um da Railway e um do meu localhost. Cara, isso foi uma dor de cabeça do caralho, cara. Sem brincadeira, eu acho que eu fiquei tipo um dia só resolvendo essas cagadas de deploy, tá ligado? O que eu aprendi com tudo isso? Cara, documentação acho que é o bagulho mais fogo que tem. Tipo, eu tinha que fazer documentação, cara. Não só para tipo, colocar aqui a documentação. Não, mas tipo, eu mesmo saber resolver coisas que eu já resolvi. Porque, cara, como eu levei basicamente uns 3 meses para fazer isso, acabou que muito problema que eu já tinha resolvido voltava de outra forma, em outro lugar, tá ligado? Então, se eu tivesse documentado essas coisas, mano, eu teria poupado tanto tempo, tá ligado? Outra coisa que eu aprendi, cara, fazer o deploy o mais cedo possível, cara. Desenvolver no localhost é uma coisa, fazer deploy é outra, tá ligado? Muita da dor de cabeça que eu tive nesse projeto foi basicamente deploy e organização de pastas, tá ligado? Tipo, nossa, isso aqui foi muita dor de cabeça, cara. Foi legal aprender todas essas coisas e tal. Foi, tipo, obviamente, isso aí foi muito legal. Hoje em dia, quase ninguém. Mano, sinceramente, eu não recomendo alguém que tá começando a programar ir no HTML e CSS e fazer um trabalho tão grande assim, tá ligado? Tipo, não que eu esteja me achando, tipo, esse trabalho é enorme, mas, mano, você vai abrindo, é tipo, tanta pasta, tanta pasta, tanta pasta, tanta pasta, tanta pasta, que, mano, fica difícil escalar tudo isso, tá ligado? Então, tipo, fazer isso tudo no React seria tão mais fácil. Eu tô estudando React, cara, é uma belezinha fazer trabalho grande no React, tá ligado? É muito fácil você fazer, dar manutenção e tal. Sem contar o, o quão mais fácil fica a sua vida usando o TypeScript, qualquer outra coisa assim, que não seja o React puro. Porque, cara, é muito difícil debugar e é muito fácil você cometer erros ah, sem usar o TypeScript, tá ligado? Eu tô experimentando um pouco ainda o TypeScript. Então, basicamente, o TypeScript, mano, ele ia me poupar muito tempo de debugar essas coisas e tal. Mas atualmente eu vou mover mais pro React, pro TypeScript, também para facilitar um pouco as coisas. Então, é basicamente isso. Depois de 3 meses para concluir um projeto, eu terminei.